Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! Ai, a Ju chega atrasado na aula. Eu não consegui achar meu agasalho. Ai, vambora, tá calor, vim. Mamãe fica uma fera quando a gente sai sem agasalho. Companheiro, por favor, diz uma coisa pra gente. Você costuma olhar o tempo antes de sair de casa? É bom sempre dar uma olhadinha, né? Só quando tá chovendo é que eu não saio. E essa roupa que você tá usando aí, você tá se sentindo confortável? Eu tô bem. Eu tirei a blusa, agora tá gostoso. Nem frio, nem calor. Blusinha por baixo da camiseta, tranquilo. Que eu saio de casa já preparado assim, tipo assim, pra sentir calor. E se o tempo muda? Pois é, essa história já virou até piada de mãe. Não tem um dia que a gente não sai de casa que ela não diga: e aí, meu filho, tá levando o agasalho? Todo mundo conhece a ladainha. Não vai pegar friagem, desse jeito você acaba pegando uma gripe. Mas será que existe algum fundamento científico para essa preocupação das mães? Bom, isso você vai ficar sabendo na teleaula de hoje e vai aprender mais. Vai aprender qual é a temperatura do corpo humano, por que sentimos frio e calor, a influência da temperatura externa na temperatura interna, para que serve a pele, como os animais se defendem das mudanças de temperatura e por que os seres humanos precisam de agasalho. Ih, parece que esfriou um pouco. (36 graus). 36 graus é a temperatura constante do nosso corpo, a temperatura interna. Já a temperatura externa do meio que está ao nosso redor pode variar muito. A temperatura do meu gabinete, por exemplo, hoje é de 28 graus. Não está muito abaixo da minha temperatura interna. Eu estou me sentindo bem. Se a temperatura externa estivesse muito abaixo da interna, eu sentiria frio. Meu corpo começaria a perder calor. E os músculos entrariam em ação para repor o calor perdido. O meu corpo poderia se contrair e tremer. Mas nós podemos usar algumas estratégias para aumentar a produção de calor, repondo o que foi perdido. Que frio. Esse ônibus não vem. Tá vendo? Você não me deixou trazer meu agasalho, agora eu tô morrendo de frio. Ai, mas quando a gente saiu tava calor. Ah, já sei. Vamos pra casa correndo, que assim a gente se esquenta. Tá, e se eu ganhar, você vai ter que dividir essas bolas comigo. Tá. Em muitos casos, o exercício ou a atividade muscular parecem ser formas eficientes de combater o frio. Migo, tá com calor? Estou, demais. Você tá suado? Estou. Seu rosto e seu pescoço estão quentes? Está, muito. Pois é, se a sua televisão for colorida, você vai perceber que eu tô com o rosto avermelhado, que eu tô ofegante, cansado e suando. Vamos ver por que isso acontece? Você viu na primeira teleaula que o músculo consome energia para poder funcionar. Mas uma parte dessa energia, em vez de ser aproveitada no trabalho do músculo, é liberada na forma de calor, aumentando a temperatura do corpo. Para entender melhor a relação corpo, calor, agasalho, observe esta toalha. Flávia, se a gente mexendo os músculos, eles liberam calor. Pra que a gente usa agasalho? Acho que é porque o agasalho é quente. E o corpo absorve o calor dele. Será? Ou será que o agasalho faz secar o suor e não deixar o corpo esfriar? Ou então, o agasalho fica assim, como uma barreira entre o corpo da gente e o frio. Você prestou atenção nas dúvidas desses dois? Para que serve o agasalho? Vamos dar uma olhada nas 3 ideias que eles tiveram. O agasalho: A. Produz mais calor que será absorvido pelo corpo. B. Absorve o suor para evitar a perda de calor pela evaporação. E C. Funciona como um isolante que diminui a perda de calor. A terceira alternativa é a correta. Veja por quê. Exemplo: um invólucro de papel da bala evita o contato entre a bala e o meio.
A pele é um invólucro do nosso corpo. Ela funciona como um isolante, evitando o contato entre a parte interna do corpo e o meio. A pele envolve e isola o nosso corpo, assim como o papel de uma bala. Mas a pele protege o corpo. Eu não entendo pra que usar agasalho. A pele é um tecido vivo, com propriedades particulares que nós não vamos estudar agora. No entanto, o sangue que passa pela pele pode trazer o calor que está no interior do corpo para a superfície, aumentando a perda. Veja como. Quando a temperatura do meio está próxima da temperatura do nosso corpo, os vasos sanguíneos que passam pela pele ficam dilatados. Uma parte do calor que o sangue transporta é liberada para o meio externo. Um exemplo da dilatação dos vasos sanguíneos você já viu no rosto do nosso repórter. Ficou bem mais corado. Foi consequência da produção de calor pelo músculo durante a corrida. Para que a pele aumente o seu poder isolante quando a temperatura cai, os vasos que passam por ela se contraem. Essa contração se chama vasoconstrição. Os vasos sanguíneos de Flávia e Dudu, no ponto de ônibus, se contraíram, diminuindo assim o contato entre o interior e o exterior do corpo. Mas, apesar da pele ser um isolante eficiente, quando a temperatura cai muito, ela não consegue evitar totalmente a perda de calor. O agasalho ajuda a pele, aumentando o isolamento entre o corpo e o meio externo. Dudu, o agasalho, ele funciona como essa garrafa térmica. Mantém o chocolate quente por muito tempo porque isola o chocolate do meio. Ah, tá. Então, enquanto o chocolate tá dentro da garrafa, ele não perde calor? Ai, não perde calor mesmo. Queimei minha boca. Quando a temperatura do meio é muito mais baixa do que a temperatura do corpo, evitamos a perda de calor aumentando a camada isolante, com o uso do agasalho. Flávia, o bicho não usa agasalho, né? Então como é que eles não sentem frio? Bom, para esses bichos aqui é fácil. O lobo-guará e a onça têm pelos, a galinha tem penas. Pelo e pena fazem o mesmo efeito que o agasalho, como um cobertor natural. E a foca, como é que ela se protege? E olha que ela precisa de muito mais proteção contra o frio do que o lobo-guará, a onça e a galinha. E afinal, ela vive nas regiões polares, onde faz um frio danado. Cadê o cobertor natural? O cobertor natural da foca está debaixo da pele. É uma camada de gordura. Por causa dessa camada de gordura é que a foca sobrevive em regiões geladas. A nossa camada de pelo e de gordura não consegue nos proteger do frio. É por isso que nós usamos roupas, isto é, proteções artificiais. Agora, todos esses animais aqui, eles conseguem manter constante a temperatura do corpo, mesmo que a temperatura externa varie. Eles pertencem a um grupo que nós chamamos de homeotérmicos, ou então animais de sangue quente. Nós, os seres humanos, fazemos parte do grupo dos homeotérmicos. Se você pensa que me assusta com esse bichinho, tá muito enganado. Puxa, você tem sangue frio. Eu não, você não acabou de ver que eu pertenço ao grupo dos animais homeotérmicos? O meu sangue é quente, eu não tenho sangue de barata. Então quer dizer que a barata não pertence ao grupo dos homeotérmicos? A barata não pertence ao grupo dos homeotérmicos. Ela faz parte de um outro grupo, chamado de pecilotérmico. São os animais de sangue frio. Dê uma olhada nas diferenças entre os dois grupos. Os homeotérmicos têm a temperatura do corpo constante e não dependem tanto da temperatura ambiente. Os pecilotérmicos têm a temperatura do corpo variável e dependem mais da temperatura ambiente. Os homeotérmicos mantêm o funcionamento e as atividades do corpo constantes. Nos pecilotérmicos, o funcionamento e as atividades do corpo variam de acordo com a temperatura ambiente. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Os animais pecilotérmicos, como as baratas, os peixes, os sapos, eles mudam a temperatura de dentro do corpo quando a temperatura de fora muda. Então quer dizer que quando faz frio, eles têm menos atividade. E quando faz calor, eles ficam mais ativos. É por isso que no calor aparece mais barata dentro das casas. Mas os animais homeotérmicos, como a gente, a foca, coisa e tal, mantêm a temperatura de dentro do corpo mais ou menos igual. E é por isso que dá pra continuar as atividades sempre no mesmo ritmo. Ah, mas no calor eu sinto uma moleza. Dia de calor na cidade. 35 graus Celsius.
Essa é Patrícia. O corpo de Patrícia produz calor constantemente através da atividade muscular e de outras reações químicas. Mas hoje, a temperatura do ambiente subiu. Então, o corpo de Patrícia está produzindo mais calor do que é preciso para manter sua temperatura interna. Patrícia fica corada, começa a suar, tira o agasalho e se abana. O meu rosto ficou vermelho porque os vasos da pele se dilataram. Assim, o calor do interior do corpo pôde chegar até a pele e ser eliminado. E o suor é um sistema de refrigeração. Quando a água do suor evapora, leva junto parte do calor do corpo. Eu estou me abanando para fazer com que o ar quente que está em volta de mim circule, dando lugar a um arzinho mais frio. Você reparou como Patrícia está mole e desanimada? É o corpo dizendo que ela deve diminuir a atividade muscular e diminuir a produção de calor. Ou então, procurar um ambiente mais fresco e arejado. Ufa, ainda bem que meu escritório tem ar-condicionado. Não tô aguentando toda essa roupa, não. Sabia que nem sempre tirar a roupa é bom para evitar o calor? Quando você estiver exposto ao sol, por exemplo, o melhor é usar roupas compridas, claras e soltas. Assim você evita a incidência direta dos raios solares e permite a circulação do ar e a transpiração. Quando eu cheguei aqui, o ar-condicionado estava ótimo, mas eu acho que a mudança de temperatura foi brusca demais. Tá me dando um frio agora. A mudança brusca de temperatura pegou o corpo de Patrícia de surpresa. Ela não teve tempo de se adaptar à nova situação. Será que eu vou ficar resfriada? Você viu como o organismo trabalha para manter a nossa temperatura interna constante. Agora, quando a temperatura externa se altera, o corpo toma uma série de providências para manter o equilíbrio. Só que quando a alteração é muito brusca e não dá para se proteger, o corpo demora a se adaptar. Nesse intervalo entre a mudança de temperatura e a adaptação do corpo, o organismo fica vulnerável. É aí que um vírus pode aproveitar e se instalar. Por isso é que muitas vezes sair sem agasalho pode acabar facilitando a invasão do corpo por uma gripe ou um resfriado. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje você aprendeu que a temperatura constante do nosso corpo é de 36 graus Celsius. Quando a temperatura externa está muito abaixo da temperatura interna, sentimos frio. O movimento dos músculos libera energia e calor. A pele funciona como um isolante entre o interior do nosso corpo e o meio ambiente. Os animais de sangue quente, como os seres humanos, pertencem ao grupo dos homeotérmicos. A temperatura interna dos animais pecilotérmicos varia mais de acordo com a temperatura externa. Quando a temperatura externa sobe, diminui a necessidade de calor para manter a temperatura do corpo. As mudanças bruscas de temperatura prejudicam o equilíbrio do nosso corpo. As sensações de frio e calor são as formas que o nosso corpo arrumou para dizer pra gente se a gente precisa vestir ou tirar o agasalho. Fique atento a essas mensagens. O equilíbrio do corpo significa saúde. Até a próxima teleaula. Ah, não se esqueça do casaquinho, hein?